graduação em odontologia e pós-graduação na mesma área. Ele serviu como bispo, sumo conselheiro, presidente de estaca, como 70 e ele e a esposa dele serviram como líderes da missão Maputo, Moçambique. Ele e sua esposa Ariane têm três filhos e dois netos. Irmão Dias, você gostaria, como você prefere, começar explicando o conteúdo e depois perguntas e respostas, ou você gostaria que os irmãos participassem junto com você em algum momento? Muito bem. Eu tenho feito uma dinâmica, o seguinte, eu vou explicar, né, vou falar alguns princípios, né, das escrituras, dos profetas, depois vou falar, dar alguns exemplos de aplicação pessoal e abro o tempo para vocês compartilharem sentimentos ou fazerem perguntas, que eu acredito que é bem produtivo, Muito bem. porque depois que a gente fala todos os tópicos e a gente dá os exemplos, enquanto isso a mente de todo mundo aí vai se abrindo, né? Algumas experiências podem ajudar uns, ajudar os outros, e quando a gente pica, né? A gente às vezes faz esse processo durante é, a interação durante a explicação, durante o conteúdo, pode ser que a gente não consiga desenvolver os assuntos aqui, né? Que forem Com- guiados pelo Espírito, é lógico, não dá para falar tudo, né? Tá bom? Combinado, então. Peço aos irmãos, então, escreverem suas perguntas e comentários no chat. No momento certo, a gente vai, a Mazurema ou eu, vamos estar lendo aí os comentários. E assim que o irmão Dias falar para a gente, a gente abrirá o tempo para perguntas e respostas. Bom, irmão Dias, esse é o tempo. Seja muito bem-vindo. A gente somos muito gratos e honrados por ter você aqui de novo. Eh, a participação de você gostou muito e a galera ficou muito contente. E com certeza teremos uma palestra também memorável junto com você nesta noite. Obrigado pelo seu tempo, então. Bom, muito obrigado a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, um grupo extraordinário que domingo às 9 horas da noite tem interesse de se reunir, trocar e compartilhar experiências. Podem ter certeza que a parte mais importante é o final, com a participação de vocês, os sentimentos, as experiências, as perguntas que ajudam uns aos outros a podermos entender melhor esse assunto, sairmos daqui tocados pelo Espírito. Então, eu estava pensando nessa semana sobre revelação e aí veio o convite do Alberto. Então, aí eu não tive dúvida que era esse assunto que eu deveria falar, né? Porque ele estava na minha mente. No Guia de Estudo das Escrituras, né, a revelação significa comunicação de Deus com o homem por meio do Espírito Santo. O presidente Pecker ensinou que a voz do Espírito é mais sentida do que ouvida. As Escrituras falam que o Senhor falará a nossa mente e o nosso coração, né? Também a gente aprende nas Escrituras que a voz é uma voz mansa e delicada, né? Depois de um terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Essa é a voz do Espírito. No livro de Jarom também, no meio do livro de Mórmon, lá aprendemos que que ele fala sobre revelação. E há muitos de nós que recebem muitas revelações, porque nem todos são obstinados. E todos os que não são obstinados e têm fé comungam com o Santo Espírito, que se manifesta aos filhos dos homens de acordo com sua fé. Então, para recebermos as manifestações do Espírito, nós não podemos ser obstinados e precisamos ter fé. A palavra obstinado significa uma pessoa teimosa, dura, inflexível e não desiste de sua opinião, uma opinião já formada. No livro de Mórmon também, na inserção, quando o Mórmon está fazendo o resumo das placas maiores e fazendo ali a junção das placas maiores com menores,
ele diz o seguinte: e faço isso com um sábio propósito, pois assim me é sussurrado segundo o Espírito do Senhor que está em mim. E agora eu não sei todas as coisas, mas o Senhor sabe todas as coisas que hão de acontecer. Portanto, ele atua em mim para que eu faça segundo a sua vontade. Então, muitas vezes o Senhor nos usa, ele atua em nós para que nós possamos fazer a vontade dele, né? Nós sabemos que o Senhor responde muitas vezes às orações das outras pessoas por meio de nós. Então, o Senhor vai atuar em nós. Quando o Senhor atua em nós, nós estamos sendo guiados pelo Espírito, recebendo revelações de Deus, né? Precisamos tomar muito cuidado, que existem sentimentos de emoções que são muitas vezes usados para enganar e manipular pessoas. A gente vê muito isso em outras igrejas, né? Ou às vezes dentro da igreja, quando a gente ouve uma história muito bonita, a gente fica emocionado. Muitas vezes essa emoção não é que nós estamos sentindo o espírito, é um sentimento de emoção. Precisamos saber distinguir bem o que é sentir a emoção e a manifestação do Espírito Santo. O presidente Snow ensinou: todo santo dos últimos dias tem esse grande privilégio, que é o direito a receber manifestação do Espírito todos os dias de nossa vida. Receber, reconhecer e agir de acordo com revelações são dons espirituais pelos quais deveríamos ansiar e procurar devidamente. Esse foi um dos discursos do nosso presidente Nelson, né? E ele também fala que nos dias que estão por vir não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Por isso que esse tema é muito importante, né? Receber revelação, ser guiado por revelação, ouvir, né? Sentir a vontade de Deus em nossa vida. Ele nos ensinou, presidente Nelson, que o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. Então, olha, Deus ele quer, ele está desejoso e muitas vezes nós não estamos preparados para receber o que Deus tem por nós, para nós. O Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. E aí ele ensina aquele padrão de revelação. Podemos orar ao Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre os perigos e distrações e realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Então imagine, com revelação, nós podemos ser melhores no trabalho, nós podemos ser melhores em tudo que nós fizermos, né? Eu tenho muitas experiências sobre isso para contar para vocês, né? Se aprendemos a discernir e entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos, né? Então, para o Senhor não importa se é um assunto pequeno, se é um assunto grande, Ele está disposto a nos guiar, nos dar orientação, resposta. E aí o presidente Nelson ensina que a boa inspiração é baseada em boa informação. Então, eu quero comprar um apartamento, eu tenho que ir lá saber tudo sobre aquele apartamento. Não é ir lá chegar, Deus me mostra se é esse apartamento que eu tenho que comprar. Não, vai lá, olha, busca as informações com os vizinhos da rua, busca toda a informação possível e Deus vai te mostrar o que você precisa saber, né? Não devemos encurtar o caminho para receber uma revelação. O presidente Nelson ensinou também que as salas de aula precisam se tornar em salas de revelação. Na igreja temos muitas reuniões que são reuniões evasivas, reuniões onde nós não sentimos o Espírito, não temos revelação, não saímos edificados. E são momentos de revelação, como o presidente Nelson ensinou. Então, ele ensina o padrão de revelação, o que fazer e como receber revelações. Então, ele ensina que nós precisamos ter um lugar calmo onde nós possamos ir regularmente. Cada um de vocês, ou cada um de nós, precisa ter a sua montanha. Dentro da sua casa tem que ter sua montanha, o seu templo, aquele lugar que você sobe para estar em comunicação com Deus, que é um lugar reservado, um lugar longe aí de distrações, de movimentações, de ruídos dentro da casa. E aí, nesse momento que a gente tem esse lugar, a gente se humilha diante de Deus, né? Tem que se humilhar. Nós temos que nos colocar na condição de dependente de Deus, abrir o nosso coração e voltar-se para o Senhor para obter respostas e consolos. Que consolo! Orar em nome de Jesus Cristo sobre as nossas preocupações, nossos medos, nossas fraquezas, nossos anseios
do nosso coração. Depois que nós conversamos com o Senhor, abrimos o coração a Ele, não é sair e ir embora trabalhar. A gente precisa parar e tentar sentir alguma coisa, escutar, né? Não quer dizer que todas as vezes que nós fizemos isso, o Senhor vai falar alguma coisa para a gente, mas a gente tem que parar um pouco, começar a tentar ver o que o Senhor tem para nos direcionar ali naquele momento, né? E isso pode ser em todos os momentos, mas não vai acontecer todos os momentos, porque nem sempre nós temos essa capacidade, nós estamos preparados, né? Nossa mente está envolvida com as coisas do mundo, trabalho, preocupações, mas isso pode acontecer, né, a cada momento que nós nos dirigimos dessa forma ao Senhor. Então nós oramos, escutamos e registramos. Oramos, registramos e escutamos. E se a gente fizer isso dia após dia, então, se o profeta falou que se a gente faz isso dia após dia, significa que isso pode acontecer diariamente. A gente desiste desse processo porque a gente já quer fazer isso amanhã e nós queremos que já aconteça esse processo, aí a gente já desiste. Mas às vezes, para alguns, pode demorar 2 meses, 3 meses, mas eu testifico que isso é real e possível, esse processo começar dia após dia, né, mês após mês, e vamos ter esse princípio de revelação constante. Era a vida do presidente Nelson, né? Ele acordava à noite e começava a receber revelações, escrevia revelações, revelações para a igreja, né, como profeta, para o mundo e para a vida dele. O presidente Nelson ensina que o aumento da retidão e pureza, o arrependimento aumenta a nossa capacidade de receber revelação. Obediência exata aos líderes constituídos do Senhor. A obediência é extremamente importante. A busca sincera, banquetear-se diariamente com as palavras do livro de Mórmon. Nós que somos membros da igreja, o livro de Mórmon precisa fazer parte da nossa vida diária. Precisamos estudar o livro de Mórmon todos os dias, ler um capítulo, ponderar sobre o livro de Mórmon, faz parte desse processo de receber revelação. Expressar gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede. Né? Para a gente receber mais orientação de Deus, primeiro a gente também tem que ser grato pelo aquilo que Ele já tem nos dado. Né? Então, honrar pacientemente o tempo do Senhor, isso é extremamente importante. E os céus vão se abrir, como o presidente Nelson ensinou. Receberemos o conhecimento e a compreensão que procuramos, receberemos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Receberemos o testemunho do livro de Mórmon, e o profeta nos exorta a avançarmos além da nossa capacidade, habilidade espiritual para receber revelação pessoal. E ele implora que nós busquemos esse processo na nossa vida. Ele implora, um profeta de Deus implorando. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos ser guiados por alguma coisa, por algum outro espírito ou por uma outra pessoa. E nas Escrituras, vocês conhecem bem, né, lá em Doutrina e Convênios, principalmente, antes de tomar uma decisão, a Escritura ensina que nós precisamos estudar bem, né, reforço o que o presidente Nelson estudou. Eis que te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Então, vamos ter um sentimento bom de paz e de tranquilidade. Mas, se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, o estupor de pensamento que te fará esquecer o que estiver errado. Outra escritura, né, no Doutrina e Convênios, capítulo 6, fala: Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter que o de Deus? E essa escritura, agora que eu vou até citá-la aqui para vocês depois marcarem e estudar, que ela tem sido parte da minha vida, Jacó 1,5. Depois que você se torna pai, que você acumula muitas preocupações com família, e esse capítulo 1, versículo 5, passa despercebido, é pouco citado na igreja, mas é muito poderoso, pois em virtude de nossa fé e grande ansiedade, verdadeiramente nos haviam sido reveladas as coisas que aconteceriam ao nosso povo. Então, o Senhor, em alguns momentos da nossa vida, Ele pode mostrar o fim. É alguma coisa lá na frente, para que a gente possa ter paz, né? Para que um pai ansioso, uma mãe ansiosa possa ficar tranquila. Eu vou contar algumas experiências sobre isso.
Nós sabemos também que a reunião sacramental é uma reunião de revelação, né? Então, eu vejo que isso não acontece na vida dos membros porque eles não seguem o que os profetas ensinam. A gente precisa chegar cedo na reunião sacramental, está devidamente preparado, a preparação convida o Espírito traz severência, a gente quer cumprimentar os outros, a gente quer abraçar, ótimo, a gente pode fazer isso depois da reunião. 10 minutos antes da reunião sacramental, é o seu momento de preparação para entrar em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Se você não respeitar esse momento, provavelmente, dificilmente você vai receber revelações na sua vida. E esse momento é sagrado. É o momento de receber, em maior parte, as bênçãos da expiação na nossa vida, porque é uma cerimônia, é uma ordenança semanal, mas também é o momento de recebermos revelação, que só acontecerá em grande parte se estivermos devidamente preparados. Então, esse é um princípio importante. A preparação convida o Espírito traz revelação pessoal. O Nefe ele ensina lá no livro de Mórmon que o Espírito Santo leva as palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, Eldebeda ensina várias vezes que levar ao coração não significa necessariamente dentro do coração, porque existe uma porta dentro do coração que você controla. Você vai controlar aquilo que entra e aquilo que vai entrar no seu coração. Assim como uma casa cercada com uma torre, com cerca elétrica, com cachorro, você determina o que vai entrar ali ou não. Outro princípio importante é quando o sacerdócio, quando nós recebemos uma bênção do sacerdócio, essas bênçãos pessoais têm o poder de dar o dom do discernimento às pessoas. Então, olha que interessante. Muitas vezes, se você estiver confuso e tudo, um líder do sacerdócio, não necessariamente seu presidente de Estado, o bispo, que muitas vezes a gente só quer é, orientação e bênção desses líderes, nós podemos ter o dom do discernimento. Então, o poder do sacerdócio nos ajuda a discernir e tomar boas decisões por meio do Espírito Santo. A bênção patriarcal também é um grande guia para tomarmos decisões em nossa vida. Interessante também que muitas vezes nós vamos estar recebendo revelações sem saber que estamos recebendo revelações. Nós somos guiados pelo Espírito. Quando a gente lê o livro de Mórmon lá, capítulo 4, que Nefe ele escreve: "Fui conduzido pelo Espírito". Ele só teve certeza que ele foi conduzido pelo Espírito depois, quando ele registrou a sua experiência. Então, se nós começarmos a olhar a nossa vida, 10 anos atrás, 5 anos atrás, algumas decisões, algumas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho, com certeza a gente vai reconhecer a mão e a direção de Deus em nossa vida, que fomos guiados por meio do Espírito Santo. Só que nós não sabíamos. Porque se nós soubéssemos todas as coisas, como eu falei no outro serão que nós fizemos, a gente não ia precisar ter fé. Então, muitas vezes estaremos sendo guiados pelo Senhor sem sabermos que estamos sendo guiados. Quando o anjo Moroni apareceu para Joseph Smith, ele apareceu 4 vezes, né? Muitas vezes também o processo de revelação ele tem acréscimos adicionais. Então, o profeta Joseph Smith não recebeu tudo de uma vez. Cada visita ele recebia algum acréscimo em termos de revelação. Muitas vezes as revelações são conclusivas e não explicativas. Então, precisamos ter fé e seguir o que o Espírito está nos mandando, né? Porque muitas vezes nós não vamos saber. Também tem algumas experiências para compartilhar sobre isso. E manter sagrado muitas das experiências que nós tivemos, né? E um princípio importante que muita sobre a revelação é que a primeira impressão muitas vezes vem do Espírito, né? Então, por exemplo, na obra missionária, aquele desejo de falar com aquela pessoa, a gente vê uma pessoa e tem o desejo de falar, vem do Espírito. E tem outras aplicações pessoais também, essa primeira impressão. Os profetas têm ensinado que geralmente, né, praticamente na maioria das vezes, essa primeira impressão ela vem do Espírito, tá bom? Então, vou tentar agora dar alguns exemplos, porque todo mundo sabe desses princípios, com certeza. Mas vocês vão perceber nas experiências que eu selecionei aqui que é muito difícil a aplicação da revelação pessoal na nossa vida,
né? E por parte até de líderes da igreja, essa dificuldade de aplicar a revelação. É, uma das primeiras experiências que eu tive foi na missão como jovem missionário. Eu estava numa cidade que chamava Aquidauana, estava deitado numa cama, meu companheiro já tinha dormido e eu ouvi uma voz muito clara. A voz disse: centralize sua missão em Jesus Cristo. E eu olhei para um lado, chamei meu companheiro, ele estava dormindo. Achei que ele tinha falado para mim: você precisa centralizar sua missão em Jesus Cristo. E eu ouvi a voz 3 vezes, né? Então, nas escrituras, a gente vê, às vezes, esse padrão, né? Geralmente não foi, o Senhor nunca falou comigo 3 vezes, várias vezes, mas às vezes acontece, quando algo é extremamente importante, o Senhor talvez vai repetir, vamos ter mais de um sentimento, reforçando a necessidade da gente seguir o Espírito, fazer aquilo que o Senhor está mostrando para a gente, né? Depois eu me casei, depois que eu voltei de missão, me casei, fui, né, um desejo de ser um empreendedor, fui montar a minha primeira clínica e não me dei bem, porque foi puramente entusiasmo, tinha tudo para dar certo, era impossível aos olhos naturais dar errado. E Deus foi tão misericordioso comigo que nesse momento, meu irmão trabalhava num lugar e tinha uma sala lá de 2 metros quadrados, muito pequena, um lugar horrível. E eu já tinha endividado para construir ali, tinha vendido meu carro, estava numa situação muito difícil, mas naquele momento o Senhor falou comigo: vai lá, monta lá uma clínica. Ele foi misericordioso comigo. E quando eu falei com minha esposa, ela ficou muito brava, porque eu não tinha, né, pedido para ela, acertado com ela essa decisão, foi mais pessoal. E na segunda eu contei a experiência que eu tive. Ela falou: então vai lá e monta. E eu quero dizer para vocês que esse lugar que tinha tudo para dar errado é o lugar que eu estou até hoje e que eu sustento a minha família e que meus filhos. Então, qual foi a experiência disso tudo? Né? Se você é casado, se você precisa tomar suas decisões, né, conversando com a sua esposa, né? Você não pode tomar uma decisão sem envolver a sua esposa. A chance de você errar é muito grande. Então, quando você quer tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão em conselho familiar, muitas vezes com seu cônjuge. Isso é extremamente importante, né? A revelação, ela também, a gente precisa respeitar a revelação pelos líderes constituídos da igreja. Uma das primeiras experiências da minha missão também um membro da ala que eu estava servindo, ele se opôs ao bispo que foi chamado, né? Então foi chamado um bispo, eu me lembro perfeitamente, um homem de Deus, um dos melhores homens que eu conheci, mas essa ala tinha muitos membros ricos, muitos membros orgulhosos, e eu não sei, não posso dizer, mas talvez a minha impressão é que eles se sentiam melhores do que esse homem, porque eles tinham um curso superior, e também um pouco de rejeição, porque o bispo era negro, mas foi um dos melhores bispos que eu conheci na igreja. Então os membros o rejeitavam e esse irmão ficava falando: eu fui no templo, recebi revelação que ele não devia ser o bispo. E na época o presidente Costa era meu presidente de missão, e ele disse para esse irmão: olha, você está recebendo revelação do diabo. Não cabe a você receber revelação. Se você continuar assim, você vai trazer uma maldição para você e sua família. O tempo passou, esse irmão trabalhava na igreja, no Instituto, esse sistema educacional, foi mandado embora, montou um comércio, foi assaltado várias vezes, perdeu tudo, filho morreu e a história. Eu sempre contei isso aqui em casa para os meus filhos, nunca estenderem a mão contra o ungido do Senhor, nunca. E aí um dia nós estávamos no templo, esse irmão chegou lá carregado pelos missionários. Estava lá, sem família já, separado, uma desgraça na sua vida. Aí ele olhou para mim, me reconheceu e falou: olha, se eu pudesse ter ouvido o seu conselho, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria falado mal daquele bispo. Né? Então, tudo porque ele achou que tinha recebido uma revelação contra um líder constituído da igreja. Né? Nós tínhamos uma irmã aqui na estaca, uma irmã que era cadeirante, né? Que é uma irmã que ela não conseguia ir para a igreja sozinha, ela precisava realmente de uma cadeira de rodas. E essa irmã, ela dependia dos membros para levá-la na igreja. Eu era presidente de estaca.
E ela disse para mim: Olha, eu não vou voltar mais à igreja, eu sou um estorvo para os membros, todo domingo um tem que buscar, outro tem que levar. E então eu falei para ela: me dá um mês, que nós vamos ver o que que a gente pode fazer para resolver seu problema. Irmã, liguei para o bispo, falei: Bispo, olha, vocês têm que resolver o problema da irmã. Aí, pouco tempo depois, fui acompanhar o bispo, falou: já está resolvido. Então, tinha fundo de jejum na ala, né? E que não precisava nem de pedir autorização. Eles compraram uma cadeira de rodas motorizada para essa irmã. Ela era a primeira a chegar. Quando tinha alguém doente, ela era a primeira a chegar nos hospitais para visitar os irmãos, e ela participava de tudo ativamente. Então, quantos anos essa irmã sofreu e um conselho da ala não teve a capacidade de receber uma revelação para ajudar realmente uma pessoa? Por que que eu estou voltando nisso? Porque as salas de aula, as reuniões da igreja precisam ser reuniões de revelação, reuniões onde o Senhor vai revelar para os membros do conselho como realmente abençoar a vida das pessoas. E a gente perde tanto tempo em reuniões da igreja e não chega a lugar nenhum para realmente ajudar as pessoas. Uma outra experiência interessante da missão, tudo são aplicações do que nós estamos falando. Eu fui visitar uma família de bolivianos com meu companheiro, era o Júnior, tinha acabado de chegar na missão, um mês e meio na missão, pouco tempo. E aí nós saímos da casa desse irmão, estávamos na estrada, a cidade era muito espalhada lá no Mato Grosso do Sul, e eu tive um estupor de pensamento, não deveria continuar a seguir para a nossa casa. A gente achou até que tinha algum ladrão ali, falei com Helder, estou sentindo mal, a gente precisa voltar. E ele era o sênior, ele era o sênior. Então nós voltamos e eu pedi para ele, falei, olha, você pode ficar aqui com as crianças, deixa eu falar com o chefe de família. E era um irmão que tinha 6 filhos e ele estava afastado da igreja, toda a família afastada da igreja. Aí eu chamei ele no quarto, olhei para ele e disse, irmão, eu não sei porque que eu estou aqui, meu senhor está me mandando. E eu quero te dizer que, em nome de Jesus Cristo, você precisa se arrepender e voltar para a igreja. O Senhor sabe o que que você está fazendo e você está perdendo as bênçãos. Foi alguma coisa assim. Então, imagina, eu cheguei ali na cidade, um missionário júnior, peço para meu companheiro ficar com os filhos, chamo o irmão arrependimento. Resultado, domingo seguinte ele estava lá na igreja com sua família. Então, nós vamos fazer coisas, né, que não são explicativas, como eu disse. O Senhor vai mandar, a gente vai ter que fazer. E a gente tem que ter certeza que o Senhor mandou. E lá na frente a gente vai ver o resultado, né? A família voltou para a igreja, eles foram abençoados, né? Então, isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Quando eu me casei, logo nós decidimos que eu estudaria, minha esposa seria provedora da família. Então, ela trabalhava, eu estudava até que eu me formasse para sustentar a nossa casa. E no final ali, depois, logo no começo do casamento, ela se engravidou e a gente precisava segurar, porque quando ela tivesse o bebê, mais o tempo ali de trabalho, né, o seguro de seguro que ia ter ali, a gente ia poder se manter e depois ela não voltaria a trabalhar. E no final do trabalho, o lugar era muito pesado o serviço e às vezes a locomoção era difícil. Então, eu chamei minha esposa já no começo da gravidez, preocupado com ela, e como patriarca da família, eu dei uma bênção nela de saúde. Era uma bênção voltada extremamente para ela suportar o trabalho, ter uma gravidez tranquila. E aí, né, ali nos primeiros, estava ali uma gravidez bem recente, né? Não tinha nem como saber o sexo do bebê. E ali eu, no meio da bênção, eu paro e começo a falar sobre o espírito, né? O filho que ela teria e como ele seria, que ele seria um filho, que ele faria uma missão, e foi revelado vários desafios que ele teria na vida dele, né? Então, o Senhor, aquela escritura de Jacó, né? Ele às vezes mostra o que vai acontecer e a gente pode antecipar isso pela misericórdia do Senhor e ajudar mesmo naquele momento de dificuldade do filho. Então, um desses momentos foi quando ele estava na missão no Chile e ele passou lá o primeiro ano, não conseguia batizar nada, não batizou ninguém no filho. Eu falei, filho, eu vi sua missão, você vai ter muito sucesso. Não, você não viu isso aí, não sei o que e tal. Chegou o segundo ano.
as comportas se abriram, né? E isso é lógico, batizar não é questão de batismo, de ter sucesso na missão, mas é uma parte, né? Para um jovem que está na missão, cumprindo as metas, se esforçando, chega a ser muito triste, ele se sente mal de não estar conseguindo alcançar um resultado. Então foi um momento crítico que aquela revelação lá atrás pôde abençoar a vida do meu filho, né? É muito comum na igreja, é muito incomum na igreja a gente ver os líderes e membros forçando, né, decisões e ainda colocando o Senhor no meio. Não, eu senti isso, chamados na igreja, né? É muito comum falar, nossa, nós sentimos isso e o Senhor, esse chamado, a gente orou e o Senhor mostrou que ele deve ter esse chamado, né? Uma pessoa digna, ela pode servir em vários chamados. Ela pode servir em vários chamados. Então, se eu orar para uma pessoa aqui da minha ala, se eu sou um presidente de coro, ela pode servir como meu conselheiro. Da mesma forma, todo mundo pode orar e ele também pode servir em qualquer chamado. Aí a gente pensa assim, não, mas como é que o Senhor está revelando para todo mundo? Tá? Então, a gente tem que saber a necessidade daquela pessoa, em qual chamado, e aí sim a gente vai tomar a melhor decisão, mas ela serve, mas às vezes há muita manipulação nesta questão de chamado. A gente quer uma pessoa porque a gente gosta dela e a gente usa o argumento de que o Senhor mostrou e força muitas mudanças na igreja, né? E uma dessas experiências interessantes, que nós tínhamos um jovem na nossa igreja e ele estava, né, fazendo ali uma graduação muito de custo financeiro muito alto. A família tinha feito um sacrifício muito grande. Ele era do interior e ele foi batizado na igreja. E ele sozinho e a família jamais aceitaria uma missão dele, jamais, né? E ele estava namorando ali um filho uma filha de um líder da igreja. E o líder da igreja chegou, né? Eu era o presidente de estaca, chegou a dizer, né? Era o bispo, chegou a dizer que ele não precisava ir para a missão, que o caso dele era um caso diferente, que o senhor entenderia, né? E aí eu fico pensando, como que a gente entende os princípios de revelação e na hora de aplicar, a gente quer mudar, né, por questões pessoais, né? Então eu disse para ele: olha, o mandamento é para todo mundo, não há exceção. Nós vamos orar aqui agora e Deus vai te mostrar. Isso já foi revelado. Mas como você está em dúvida, vamos orar. Orei com ele, mas ele não quis ir para a missão por decisão pessoal. Mas eu tenho a consciência tranquila de que, como presidente da estaca, eu ensinei o princípio correto. Então a gente quer adequar muitas vezes, né, os mandamentos, as revelações que já são estabelecidas para satisfazer, né, os nossos interesses pessoais. Isso é muito complicado, né? Um outro conselheiro meu, chegou até conselheiro meu, ele disse que eles foram no templo e oraram e que a filha dele deveria se casar, né, realmente com aquela pessoa que não era membro da igreja. Um absurdo. Eu ouço isso na igreja constantemente, né, essas experiências, né? Já foi revelado, um princípio que já foi revelado, que a gente, né, foi a aula essa semana que um dos pecados de Salomão foi que ele acabou pegando mulheres, né, trazendo mulheres, se casando com mulheres fora do convênio, e na sua velhice ele foi influenciado pela idolatria. Então o Senhor já revelou lá atrás que nós não devemos nos casar fora do convênio, o risco é muito grande. E aí ele fala que no templo recebeu revelação que deveria casar. Então são certas coisas que a gente ouve na igreja que a gente fica um pouco intrigado aí com essas revelações. Mas uma experiência pessoal bem significativa, nós precisávamos trocar o patriarca aqui na estaca. Então essa experiência é muito significativa. E nós então, quando eu era presidente de estaca, eu posso testificar isso para vocês, né? Eu tive 4 conselheiros, fiquei 9 anos, 3 meses e 11 dias. Durante todo esse tempo, nós fomos 100% unânimes em todos os chamados. Então, nós precisávamos fazer um chamado, nós deliberávamos, depois vinha o dever de casa. Cada um ia para casa, orava, e na reunião eles tinham que trazer um nome. O primeiro conselheiro geralmente era o primeiro a se manifestar, o segundo conselheiro ia eu por último. E sempre nós três em sintonia, sempre, sempre.
não teve um momento. Mas nesse chamado de patriarca tinha um problema. 5 homens que poderiam ser patriarca. Um deles era meu pai. E meu pai tinha um desejo. Eu conhecia meu pai e sabia que o grande desejo era ele ser. Então agora eu poderia, como presidente Staca, falar: não. Se o presidente Staca bate o pé ali e fala assim, eu sei que Deus quer que ele seja, os conselheiros vão aceitar, porque ele tem as chaves. Né? Mas o princípio de presidência ele tem que ser respeitado. Se a gente não envolve os conselheiros, eles não aprendem o princípio, eles ficam sempre na sombra do presidente da Estaca. Eu nunca fiz isso. E como eu sabia que meu pai queria muito ser um patriarca, os céus fecharam. Eu não conseguia receber revelação. Eu não conseguia. E aí eu deixei os meus conselheiros, pedi que eles trouxessem um nome para mim. E eles trouxeram o mesmo nome. E aí eu peguei o nome que eles trouxeram, tive a humildade de apresentar ao Senhor. E aí numa reunião sacramental, à tarde, né, tinha uma reunião à tarde, eu estava ali naquela reunião, o Senhor me confirmou, e nesse mesmo momento para o meu primeiro conselheiro, quando eu fui compartilhar a experiência, era a mesma que ele teve. Então, nós precisamos ter muito cuidado quando nós estamos envolvidos emocionalmente. Quando se diz respeito à família, filhos, parentes, nós podemos perder esse discernimento espiritual porque estamos envolvidos emocionalmente. Outra experiência significativa, estou acabando, mais 5 minutos vou acabar. Uma outra experiência bem significativa, eu tive a oportunidade de chamar um bispo e eu não sei se vocês sabem, o chamado de um bispo, ele é aprovado, ele passa nas mãos do profeta da igreja. Até então, não sei se houve mudança, mas na época eu era presidente Staca, eu tinha esse conhecimento. O profeta tem a capacidade, olha só, ele pega um bolo de papéis assim, de chamados, de indicações, por exemplo, a presidente de missão, e manda para os apóstolos. Fala, olha, eu quero que vocês reduzam isso aqui a 200, você vai chamar 300 presidentes de missão, ele quer que reduza a 1.000. Aí eles vão, começam a entrevistar o ano todo, aí eles chegam lá, 900. O profeta pega aqueles nomes, ele olha assim, esse aqui daqui a 2 anos, esse aqui daqui a um ano, esse aqui está pronto para servir. É assim que funciona a igreja. É impressionante, né? Aí o chamado de bispo, ele pega o nome do bispo ali, o papel do lado direito está aprovado, do lado esquerdo não está aprovado. A igreja é dinâmica, né? Então a revelação é muito rápida. Os apóstolos, eles fazem chamados para missão. Então tem um quadro lá que aparece lá os países, né? Então tem uma autoridade geral que veio aqui na minha casa, que me chamou como presidente Estaca e ele contou uma experiência que ele estava ajudando um apóstolo e ele falou: esse processo não tem revelação, é muito mecânico. Aparece o nome do missionário e manda ele lá para o Japão, manda para o Brasil, manda para a missão. Ele falou: isso não tem revelação. E ele resolveu trocar um nome. Ele pega o nome que o apóstolo manda lá para tal lugar e ele troca esse nome. O apóstolo fez 100 nomes, 150 nomes ali, depois de um bom tempo fazendo designações. Aí o apóstolo olha e fala: tá tudo acabado, né? Ele falou: acabamos. Ele olha para o quadro e fala assim: não, tem alguma coisa errada. Ele olhou, olhou, olhou. Aí o apóstolo foi lá, pegou aquele nome que ele inverteu o local e corrigiu. Essa autoridade geral começou a chorar e falou assim: olha, desculpa, eu fiz de propósito porque eu achei que não tinha revelação nesse processo. O apóstolo falou: tudo bem, era importante você ter esse testemunho. Então, esse bispo foi apoiado, foi aprovado pelo profeta. Eu já tinha compartilhado essa experiência na estaca. Esse bispo foi chamado. Um dia eu fui na ala dele, senti que ele estava com problema. Chamei, apertei, apertei, apertei. O bispo estava sendo infiel com a esposa e tudo. E aí a esposa me chamou e falou assim: olha, a igreja não existe revelação. Você falou que o profeta apoia o nome do bispo. E como que o profeta apoiou o nome do bispo em iniquidade, né? Mas o Senhor não deixa a gente ficar em apuros, não. O Espírito revela para a gente. Eu falei: irmã, você se lembra que eu fui na sua casa?
Quando um bispo é aprovado pelo profeta, você recebe uma aprovação para fazer uma entrevista com ele. Então, nós viemos aqui em Presidência da Estaca, conversamos com você e eu fiz uma entrevista pessoal com ele. E aí a carta diz o seguinte: se seu marido for responder positivamente a entrevista, né, questão de dignidade, aí sim você pode estender o chamado para ele. Então, irmã, naquele momento, o profeta provou que eu viesse aqui chamar o seu marido ao arrependimento, mas ele não teve coragem. Ele preferiu assumir o chamado em iniquidade. Então, foi isso que aconteceu. Então, a revelação na igreja, eu testifico para vocês, ela acontece e é tão dinâmica que a gente às vezes não consegue enxergar isso, né? E, e uma última experiência também aqui, última ou penúltima, quando eu fui chamado presidente de estaca, minha irmã, ela, ela frequentava a minha ala, mas ela morava numa outra unidade. E aí eu procurei minha irmã, reuni com ela e perguntei, olha, perguntei por que que ela não estava frequentando. Ela falou que tinha uma autorização, né? Isso é muito difícil na igreja, tá, irmãos? Não é fácil ter essa autorização, não. E aí pedi autorização, ela não tinha. Aí chamei minha irmã e desafiei ela a frequentar a sua unidade de origem e prometi bênçãos, né? Geralmente, quando a gente faz um desafio para os membros, a gente deve prometer bênçãos, que o Senhor vai honrar essas bênçãos que o líder o faz. Prometi bênçãos e desafiei ela para voltar. O marido ficou revoltado, ficou muito bravo, era um recém-converso, ele não era batizado ainda, ficou muito bravo, ficou sem conversar 6 meses comigo, depois de 6 meses, voltamos a falar, ele me perdoou, e quando eu era 70, um final de semana que eu estava aqui, meu irmão me convidou para assistir uma reunião sacramental lá onde minha irmã mora, né? Depois que ela voltou para sua unidade. E naquela reunião sacramental, o marido dela estava sendo chamado para bispo, para bispo. Ele se batizou 1 ano, 2 anos depois, ele se tornou bispo. Foi muito rápido. E aí eu subi para prestar um testemunho, era domingo de testemunho, e prestei o testemunho que aquilo ali estava acontecendo, aquele chamado estava acontecendo, porque lá atrás ela tinha sido obediente ao líder do sacerdócio. Então, a obediência traz bênçãos, né? Tudo aquilo aconteceu porque ela obedeceu. Então, a obediência aos líderes do sacerdócio, como o profeta falou, vai trazer revelações, né? E uma outra irmã, um outro casal, na nossa estaca, eu fui na unidade deles hoje, lembrei dessa experiência. Eu sempre falo para a irmã, irmã, nunca se esqueça da sua experiência. Eles estavam com um filho, né? Tinha um filho que trouxe a namorada e começou a morar dentro de casa. E esse irmão tinha sido presidente do ramo, era um líder lá no ramo. Eu chamei a família na entrevista, chamei a família para a entrevista, falei com muito amor, falei que aquilo ali não estava certo, que eles estavam dando um mau exemplo para a unidade. O homem ficou muito bravo, me xingou, falou que eu queria colocar o filho dele morando debaixo de uma ponte, me xingou, me xingou, me xingou, me xingou, me xingou. Aí a mulher se levantou e disse: Olha, presidente, mas antes de eu fazer o desafio, eu prometi bênçãos. Falei que a família seria abençoada de uma maneira que eles receberiam algo que eles estavam buscando a vida toda. Eu fiz uma promessa poderosa pelo Espírito. Revelação, né? Nós estamos falando sobre revelação. E aí essa irmã se levantou e prometeu ali que pediu 1 mês que ela ia resolver a vida, queria resolver essa situação. E logo depois que eles resolveram essa situação, né, essa irmã, ela tinha um problema seríssimo de saúde, quase não saía de casa, tinha que fazer hemodiálise, a vida dela era terrível. 2 horas da manhã, 1 mês ou 2 meses depois da experiência, o motoqueiro morre e era compatível com ela. Ela recebe um rim, a vida dela muda. E ela sabe, e eu sei, que foi por causa daquela obediência ao líder do sacerdócio. Então, nós precisamos obedecer para que o Senhor, né, guie a nossa vida por meio do Espírito Santo, tá bom? Então, essas são as experiências aí para vocês, né, que eu selecionei. Lembrando, né, eu sei que uma grande parte do grupo aqui, né, ou vai
buscar uma nova companheira ou está num processo de refazer sua vida. É muito comum em relacionamentos o jovem já tomar a decisão, a gente já tomar a decisão e falar assim, não, o Senhor mostrou que é a pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado para com essas coisas, como eu falei. A gente já toma uma decisão e depois a gente envolve o Senhor e ainda coloca que o Senhor nos revelou aquilo. Temos que tomar muito cuidado, que a revelação é algo muito sagrado. Nós não podemos dizer que nós estamos recebendo de Deus alguma coisa que não é de Deus, né? Porque o que é de Deus não deixa dúvida, né? E também precisamos lembrar que, mesmo que a gente receba uma revelação de Deus, o arbítrio das pessoas existe, né? Então, as pessoas podem, por meio das decisões dela, não permanecer no caminho do convênio, não significa que eu não fui inspirado para tomar aquela decisão de estar com aquela pessoa, tá bom? Então, eu deixo essas palavras nesse primeiro momento, né? Minhas experiências aqui com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. O tempo é de vocês para Amém. compartilharem sentimentos, experiências ou Amém. perguntas, tá bom? Ora, irmãos. Perguntas, comentários. Pessoal, vamos aproveitar esse tempinho. A gente tem alguns minutos. A gente pode fazer perguntas, eu acho que em qualquer área, né, presidente? Se o senhor tiver. Sim, Presidente, enquanto. A Isabel levantou a mão, Alberto, mas deixa eu só fazer uma perguntinha enquanto o pessoal pensa um pouquinho mais. Não é uma pergunta ou é só um comentário, não sei. Eu achei muito interessante, né? Quando o senhor disse que às vezes nós recebemos revelação e que nós nem percebemos que foi revelação no nosso dia a dia. Alguns dias atrás eu estava pensando sobre algumas situações da minha vida que não deram certo e eu estava tentando ver qual foi, lembrar, né, qual foi o desenrolar daquela situação, vendo hoje, né? E eu percebo que o Senhor, ele me conhecia tão bem, ele me conhece tão bem que as coisas foram engendrando assim, de uma forma que eu não percebi, que eu nunca me toquei como revelação, ou como a mão do Senhor guiando, né? E eu achei muito interessante o Senhor trazer isso, né? Porque mesmo que às vezes nós não estejamos alerta para as coisas que estão acontecendo, não há nada que o Senhor faça em nossa vida que não seja para proporcionar imortalidade e vida eterna, a Surema, né? Não tem nada que aconteça, que o Senhor permita acontecer, que me tire do caminho que é para eu a seguir. Pelo menos é o que o Senhor tenta fazer comigo, sempre me botar em um lugar que me aproxime mais de um dia voltar à presença dele. Né? Eu que com meu livre-arbítrio às vezes acabo estragando todo o plano, mas eu achei muito interessante isso, né? Das vezes a gente não perceber que está recebendo uma revelação e ela está ali em nossa frente. excelente. Boa noite. Isabel aí, ó. Boa noite. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre dom de discernimento. O senhor, eu marquei aqui, escrevi aqui que o senhor falou que quando nós recebemos bênção do sacerdócio, né, nós recebemos o dom de discernimento. Uma coisa que eu aprendi estudando é que agora, né, eu sou a pioneira da, da, da família, né, de conhecer a igreja, de me batizar, e foram bastante pessoas para a igreja, né, através de mim. E o único agora que está é meu neto. E eu aprendi que todas as vezes que eu recebo um chamado, ou recebo uma bênção de saúde, conforto, enfim, é, eu devo chamar meus familiares para estar presente. Então, a última vez que eu recebi, eu chamei meu neto, né, no bispado para ele estar ali presente. Mas eu gostaria de que o senhor pudesse falar mais um pouquinho sobre o dom do discernimento, por favor. Muito bem. Nós temos, às vezes, dúvidas, né? Eu lembro que uma jovem me procurou, ela estava na dúvida se ela deveria ir para a missão ou não. A gente não toma decisões para as pessoas, mas a gente abençoa ali para que o Espírito possa guiar, né, a pessoa ali, para que aqueles canais de revelação sejam manifestados para a pessoa, né?
E, e esses dons do discernimento também vêm as bênçãos, além do discernimento, que é a capacidade que a pessoa vai ter de escolher, tomar a decisão ali, ela vai ter um processo ampliado. Deus vai abençoar para que ela tenha mais informações, Deus vai abençoar para que ela tenha uma visão diferente, e muitas vezes pode vir naquela própria bênção, né? Porque a gente está confuso e a direção pode vir na própria bênção, o caminho, né? Para gente tomar a decisão. Então, isso vem através do sacerdócio na igreja, é muito bom, né? Então, quando a gente é um pai, a gente deve abençoar os filhos, a gente deve, o tempo todo, né? Quem tem um sacerdócio, eu me lembro que eu fui visitar uma ala agora, olha só que interessante, no final do ano, e uma irmã me pediu para dar uma bênção nela, porque no final do ano ela queria uma bênção de discernimento, essa bênção, né, para aquele ano, para que ela tomasse boas decisões. E naquele dia estava sendo a presidente da primária, que não tem a família na igreja, não tem sacerdócio, estava visitando ali, né? E aí eu senti que essa irmã perguntou se ela poderia participar, né? E na verdade eu não sei como, mas ela acabou participando e recebendo a bênção. E ela contou que foi uma das maiores experiências, porque ela nunca tinha uma bênção, e ela queria, era o desejo do coração dela, e naquele domingo o Senhor providenciou um meio, eu que estava ali de gaiato, não era líder, não era nada, e acabei dando uma bênção nessa irmã e nela, porque a gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer escolhas, e esse dom do discernimento, quando o sacerdócio põe as mãos sobre nós vamos ter uma capacidade, uma força maior, uma direção maior, uma orientação maior de Deus para tomar uma decisão correta. Tá bom, irmã? Eu acho que agora o Hércules Obrigada. Pimentel. Oi, irmão, boa noite. Boa noite. Olha só, eu estava escutando essa sua experiência aí final com relação a esse bispo, em que foi chamado, ele não confessou, ele estava em pecado, né? Na verdade, ele não deveria ter aceitado, mas aceitou o chamado. E aí eu queria ter uma outra visão, uma outra ótica sobre essa mesma experiência. E aproveitando que nós estamos nesse mês, estamos estudando agora sobre a história de Davi, eu acho interessante quando Davi está na campanha contra Saul. Tem um momento, se eu não me engano, ele vai numa caverna e dizem lá, ó, Saul tá lá desprotegido, que ele tá fazendo necessidades, e era a chance de Davi matar Saul. E aí ele vai lá, e no momento ele só pega a faca e corta um pedaço das vestes de Saul, e aí ele diz, volta e sério, lá e matou Saul, ele disse, ai de mim, ou longe de mim, tentar contra o ungido do Senhor. Mesmo Saul estando naquele momento em pecado, mas ainda era o rei de Israel, ainda era o ungido do Senhor. E aí eu fico pensando nessas observações que existem momentos em que a gente, enquanto líder ou liderado, pode acontecer de um bispo, de um presidente destaca, estar nessa situação e posteriormente a gente chegar a saber, a descobrir por uma situação ou outra, e não, eu acredito, eu penso que não se deve bater o arrependimento, eu não devia ter servido ele, eu não devia ter obedecido. Só que eu acredito que nessas situações eu não sirvo fulano ou ciclano, eu sirvo o chamado de bispo, de presidente de estaca, e as condenações seriam para eles. Eu queria que o irmão comentasse nesse sentido, de que a gente está servindo não a pessoa em si, e se a pessoa estiver em pecado, ela quem vai ser condenada, eu estou apenas cumprindo o meu ofício, meu sacerdócio, obedecendo a ela. Isso é excelente. Isso traz muita apostasia na igreja e muitas pessoas também elas julgam outras pessoas porque no fundo elas se acham melhores e acabam vendo defeito onde não existe. Mas existem pessoas que cometem erros, né, nos chamados e que magoam e ferem pessoas. Eu já vi muito isso e já fui chamado para consertar muitas dessas situações, tá? Muitas dessas situações eu tive que pedir perdão em nome da igreja, em nome de Jesus Cristo, para pessoas e famílias que foram afetadas por condutas que não foram corretas de líderes da igreja. Mas a gente vê lá no livro de Mórmon que
quando Nefe viu que Leí estava reclamando e foi repreendido pelo Senhor, ele poderia assumir a posição dele, mas ele foi lá e perguntou aonde deveria ir para obter alimento, porque ele era o líder. Então, nós na igreja, esse é um princípio importante para todos nós. Nós precisamos seguir os líderes, estando eles, né? Agora eu vou contar uma experiência para vocês. Eu já tive bispo que eu apoiei, a gente tem que apoiar integralmente, mas eu era presidente dos rapazes da Estaca e tinha um baile aqui na Estaca que o jovem que estava sem gravata, eu tinha que colocar esse jovem para fora. Aí eu falei, irmão, presidente, infelizmente eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou te apoiar em tudo que você fizer, mas se você acha, você coloca para fora. Eu não vou fazer isso. Eu sabia que era incorreto, sabia que não era algo correto. Então, a gente não pode obedecer uma transgressão do líder, mas a gente tem que apoiar, a gente tem que ser fiel, a gente não pode falar mal. E era uma conduta errada do presidente, do conselheiro da estaca. Eu não aceitei e não obedeci. E depois eu li uma história que um conselheiro da primeira presidência estava passando de carro, ele viu um jovem sentado numa praça e ele estava de cabeça baixa e perguntou para ele: o que que aconteceu aí? Ele falou: não, eu estava no baile, fui entrar no baile e me tiraram porque eu estava sem gravata. Aí esse conselheiro da primeira presidência, esqueci quem foi, tá? Vou lembrar depois, vou mandar para vocês. Ele aparece no baile, ele tira a gravata dele com esse jovem e fala: quem está presidindo aqui? Chama quem está presidindo. Você sabe quem eu sou? Ah, não, você está presidindo, seja bem-vindo. Ele falou: não, não, você não vai me impedir de entrar, não, porque eu estou sem gravata. Aí diz que esse presidente, esse líder lá, ficou extremamente constrangido e teve uma grande lição da vida dele. Então, eu só dou esse conselho. Se for algo que seja completamente contrário, né, aos mandamentos, a gente não deve fazer porque é líder, né? Mas fora isso, a gente tem que apoiar de todo o coração. Deus vai honrar, Ele vai consertar, Ele vai nos abençoar e a gente precisa manter isso, né? Manter, porque é o princípio da igreja. Não estenderei minha mão contra o ungido do Senhor. Excelente colocação, irmão. Esse é um princípio importante que a gente vai ter que, em alguns momentos, porque a igreja é perfeita, mas os líderes não são perfeitos. A gente, em algum momento, vai ter que obedecer, vai ter que apoiar pessoas que estão passando por desafios, né, na sua vida. Ok? Irmã Ana Martinez. Oi, irmão. Que maravilha poder estar aqui com vocês, participando dessa live. É sempre muito aprendizado. Eu nunca tive desejo nem vontade, nunca foi nos meus planos servir uma missão, porque eu achava que não era para mim. Eu achava que quem deveria servir missão, porque as pessoas falavam muito, já estou na terceira geração de membro da igreja, eu nasci nos convênios, então tem a gente que diz assim, eu não, desde que eu conheci a igreja, eu venho desde pequenininho, desde a primária, desde não sei de onde, e eu nunca tinha passado por nenhuma dessas organizações, então eu achava que eu não deveria ir para a missão porque eu não tinha nascido nos convênios, porque eu não tinha, nunca tinha, né, eu era a única membro da igreja, da igreja, minha família nenhuma fazia parte, e eu nunca tinha lido o livro de Mórmon todo, então eu achava que as pessoas tinham que ter muito conhecimento das escrituras para poder servir uma missão, uma série de coisas. E eu achava também que eu não deveria ir por causa da minha idade, porque eu achava que era só para jovens. Então, eu nunca planejei servir uma missão porque eu colocava isso como condições de servir uma missão, né? Mas eu assistindo uma conferência geral, o presidente Monson ele falou sobre a menoridade, né? E muita gente teve revelação ali naquele momento que deveria ir para a missão. Eu não recebi. Mas o que foi que me despertou? Porque no domingo seguinte, uma irmã, ela me fez uma pergunta que acendeu aquela luzinha, aquela lâmpadazinha assim que piscou na hora. Ela me Uhum. perguntou: você não tem vontade de servir uma missão? Aí a lâmpadazinha acendeu. Eu digo: e eu posso? Ela disse: não sei. Você pergunta ao bispo. Quando terminar as reuniões, vai lá falar com ele. E eu esperei até a reunião terminar para ir lá falar com ele, mas no caminho eu senti o Espírito tocar profundamente em minha mente, dizendo que não seria o bispo que iria me dizer se eu ia para a missão ou não, que eu deveria buscar essa resposta do Senhor.
E eu orei à noite, naquele domingo, perguntando ao Senhor se era aquela vontade dele. Eu coloquei o meu arbítrio, coloquei as mãos, eu deixei para que o Senhor escolhesse. Né? Eu entreguei o meu arbítrio a ele. Eu disse, Pai, é tua vontade que eu vá. Porque se o Senhor disser que eu devo ir, eu vou. Quero fazer a tua vontade. E eu fiquei esperando uma revelação. Alguma coisa ia acontecer no quarto, naquele momento que eu estava orando. Não tive nenhuma resposta. Então eu fui dormir achando que eu iria sonhar, que o Senhor iria me responder no sonho. Eu tive uma noite muito tranquila, dormi a noite toda, e quando eu acordei eu me achei incapaz. Eu disse, o Senhor respondeu, não, eu não percebi. Será que ele respondeu? E fiquei sem saber se eu tinha recebido uma resposta ou não. E orei novamente, fazendo a mesma pergunta. Pai, o Senhor quer que eu vá para a missão? É o teu desejo? Se for seu desejo, me diz. E eu fiquei mais uma vez esperando que aquela resposta viesse naquele momento. E ele não me respondeu. Eu fui trabalhar e eu pegava o metrô. E quando eu estava esperando o metrô chegar, um homem lá me empurrou com muita força. E aquilo me chamou a atenção e naquele momento eu me zanguei um pouco. Eu disse, nossa, que ignorância, ele me empurrou aqui. E quando eu olhei para a camisa dele, tinha uma escritura nas costas dele que dizia assim, que está em Salmo 16, Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu me senti uma pessoa muito ingrata, porque eu havia recebido muitas bênçãos do Senhor e ele só queria que eu servisse a ele por 1 ano e meio em missão. Naquele momento, eu senti o Espírito me testificando. Aquela pergunta que ele estava me fazendo era a resposta do Senhor. Que darei eu ao Senhor? E eu entrei chorando no metrô. E encontrei uma cadeira e sentei e fiquei de cabeça baixa chorando. E pedindo perdão ao Senhor por ter sido egoísta, porque no meu fundo, no profundo, eu não queria ir. Porque eu estava muito apegada a coisas materiais, a família e tudo mais. Eu nunca tinha ficado longe de minha família. E eu me senti muito egoísta e muito. Fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, uma mistura, né? Aí quando eu levantei o rosto, tinha um outro homem, uma camisa estampada, uma escritura, que se encontra no livro de Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O Espírito me testificou que aquela era a resposta do Senhor que eu deveria ir para a missão. Eu conversei com meu bispo no domingo seguinte, perguntei a ele se eu poderia ir para a missão. E a única dúvida que ele tinha era sobre a idade, porque eu já tinha 37 anos. Eu completei 38 anos e 39 anos na missão. E foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu achava que eu já estava preparada para um casamento, porque eu já era autossuficiente, trabalhava, morava sozinha já há um bom tempo, mas eu não estava, não. Eu precisava de uma missão para me preparar para o que eu vivo hoje. Então eu perguntei àquela irmã que havia me feito a pergunta. Eu disse, irmã, por que você me perguntou sobre a missão? E ela disse que enquanto assistia ao discurso do presidente Monson, veio à mente dela, ao coração dela, meu nome, o meu rosto. E ali ela sentiu que deveria me perguntar sobre a missão. Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor para despertar em mim aquilo que eu não tinha percebido, que era a revelação de que eu deveria ir para a missão. Sou muito grata ao Pai Celestial por ele nos revelar a vontade dele. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Que linda Obrigado por experiência. compartilhar, irmã. Às vezes o Senhor, você já tinha sentido a resposta, né? Mas tem que ser de uma outra forma para você ver que o Senhor estava falando com você. Lembrei aqui
muito importante, né? Que eu fui visitar uma unidade, um rapaz estava muito triste, estava ali já engatilhado para se casar e estava tudo certo para o casamento. Aí o bispo chama a sua noiva numa entrevista e fala que recebeu uma revelação que ela tinha que ir para a missão. Aí é que eu falei para vocês, né? A gente explica o princípio e vê que a aplicação é falha, né? Porque a mulher, o homem é o dever do sacerdócio. A mulher, se ela tiver o desejo, ela pode servir a missão, mas a prioridade, se ela tiver um casamento, é a prioridade o casamento para a mulher, não é a missão. Então o bispo estava completamente equivocado e ainda falando que tinha recebido uma revelação de Deus. Frustrou um jovem, um casamento, falou, bispo, não é assim que funciona. Você vai ter que corrigir isso aí. E a moça, né? O Deus mostrou que você tem que fazer uma missão, induzindo ela a fazer uma missão. Então é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, entender, né, os princípios revelados, para não ir contra os princípios revelados e ainda dizer que a gente foi conduzido, né, foi induzido pelo Espírito Santo para tomar as decisões. Vilma, tá de mão levantada aí? Oi, oi, irmão, tudo bom? Obrigada pelas experiências muito boas, né? Mas, irmão, eu percebi uma fala do Senhor, o Senhor falou sobre se aconselhar com o cônjuge, né? Algo assim que é muito importante. Muitas vezes eu já recebi algumas revelações referente ao meu marido, mas às vezes eu tenho muita dificuldade também, porque às vezes eu sinto algo que vai acontecer. Eu tento alertar ele, mas ele não me ouve, às vezes. E às vezes vai e acontece exatamente o que eu previ, sabe? É uma coisa assim. Engraçado que quando a gente é casados, é como diz, né? Nós nos tornamos um. Eu sei que tem muitas vezes que a gente tem que tomar nossas decisões, nós sozinhos, mas um casal, a gente tem que parar para ouvir, né? O senhor poderia contar alguma experiência? Você já teve alguma experiência que teve que tomar uma decisão muito importante e o senhor precisou parar e ouvir a sua esposa, que quer compartilhar com a gente? Excelente pergunta, irmã Vilma. Por isso que o assunto é muito amplo, né? É muito amplo. O que que acontece? Esse problema acontece na igreja por causa do entendimento do sacerdócio. A igreja, ela é presidida pelo sacerdócio, mas ela é governada por conselhos. São dois conceitos diferentes, entende? Então, dentro do lar acontece a mesma coisa, né? Ela é presidida, o lar é presidido pelo sacerdócio, mas é governado por conselhos. Então, é muito comum o homem, né, ele no exercício do sacerdócio, ele sempre dizer que Deus falou isso. Aí ele usa o próprio sacerdócio, que ele tem que ser a decisão final, porque ele porta o sacerdócio. Não é assim que funciona. Como você disse, o marido e mulher, eles precisam ter consenso, né? Uma das características da revelação é o consenso. Então, como é que funciona? O marido e mulher, muitas vezes, são diferentes, né? Como a doutrina ensina, são naturezas opostas que se complementam e se aperfeiçoam. Então, é por isso que, às vezes, o que a mulher pensa é completamente diferente do homem, né? A gente sabe que muitas vezes a mulher vem com a emoção, o homem vem com a razão, mas a mulher tem um sexto sentido, ela enxerga mais, ela tem uma percepção, né? Então, o que que acontece? O homem tem que sempre ouvir a mulher, sempre ouvir, estar disposto a entender, ouvir, mesmo que ele não concorde, ele tem que ouvir. Aí ele tem que apresentar ali, né, a decisão, ele tem que tomar uma decisão, apresentar ao Senhor. E se for a revelação, a mulher vai sentir que ele tomou a decisão correta. Então, por exemplo, por exemplo, nós já tivemos que tomar decisões em conjunto, né? Recentemente, a gente estava pensando em mudar o nosso local de trabalho, né? Então, a gente estudou o assunto, a gente ouviu, nós estávamos juntos, né? Na mesma ideia de tomar decisão de mudança para um local maior, para ter um ambiente melhor de trabalho e tudo. E aí, né, fomos estudar bem, né, fomos buscar as informações, buscamos as informações, buscamos,
E o negócio se tornou algo muito grande, e ele tem uma demanda muito grande de obra, de muita movimentação, e aí, mas a gente já tinha aceitado essa ideia. E aí veio o estupor de pensamento, veio o estupor de pensamento. Aí eu apresentei uma nova ideia, eu falei, olha, eu orei e senti isso. Ela falou, é o que eu sinto também, né? Então você tem que estar sempre tomando. E a gente tem que ter a humildade de mudar. Agora eu vou contar uma experiência bem prática sobre isso para você. Nós íamos receber o Helder Bedner em Belo Horizonte. Helder Bedner, eu era presidente de estaca, Helder Holland. E a gente precisava organizar ali 3 estacas, um serão, organizar a capela e tudo. E cada um do relacionamento tem uma área que é mais forte. Minha esposa sempre foi muito boa em logística. Ela é muito boa em logística. E aí eu me lembro que nós fizemos um planejamento para receber o apóstolo, e aí ela perguntou, ficou insistindo, deixa eu ver o planejamento, deixa eu ver o planejamento, e eu, né, você não, para que que ela vai querer ver? Aí, por fim, de tanto ela falar, eu mostrei o planejamento, ela falou, vai dar tudo errado, e ela é muito direta, minha mulher é muito direta, vai dar tudo errado isso, e eu me ofendi, e falei, ela não tem um sacerdócio, sabia que ela ia criticar, né, e tudo, e eu tenho um sacerdócio, eu estou certo, agir como homem natural, né? É isso que acontece com a gente, muitas vezes, é o orgulho de achar que você tem um sacerdócio, você sabe, você tem que tomar a decisão. Mas aí, né, faltando ali poucas semanas, eu tive a humildade de aceitar o que ela estava me falando. E aí nós mudamos completamente. Estava tudo errado, ia ser um caos. Eu sei que o planejamento dela foi tão bom, que eu recebi uma carta depois do apóstolo agradecendo, e assim foi tudo perfeito, foi algo perfeito que não teria acontecido se eu não tivesse a humildade de ouvi-la. Então isso acontece, porque agora na missão não existe presidente de missão, são casais líderes de missão. Então, na maioria das vezes, a esposa também participa agora das transferências lá. Se está fazendo transferência do missionário, ela pode dar palpite, ela pode falar. Eu sempre chamei, ela não sempre deixou para mim. Mas uma vez nós entramos, fomos visitar a casa dos missionários e ela virou para mim e falou: Você não percebeu que as sisters estão com problema? Eu falei: Não, percebi não. Ela falou: Ué, elas estão com problema, pode entrevistar. Né? Então, assim, é impressionante, né? Que como que às vezes o canal de revelação ele falha de um lado, mas ele funciona do outro. Porque marido e mulher os dois são juntos, o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mas o entendimento do sacerdócio ainda não é completo por parte dos homens, porque eles acham que o sacerdócio é para ele direcionar, ele tomar decisão, ele está sempre certo, e ele nunca dá abertura para a esposa se manifestar. E quando a esposa se manifesta, ele fala: Não, mas eu orei e senti isso. E a esposa fica frustrada porque se ele fala que sentiu isso por meio do Espírito e ela não tem o sentimento, ela sabe que ele não levou em consideração, porque o Espírito testifica, né? Um bispo que toma uma decisão contrária ao conselho da ala, o conselho da ala, mesmo sabendo que a decisão do bispo foi contrária, todos sentiram que o bispo estava certo. Mesmo que a esposa dê uma opinião e o marido tome outra decisão, ela precisa sentir por meio de revelação que aquilo é vontade do Senhor que se manifesta, aí a revelação vem ao líder do sacerdócio. A confirmação, não a revelação. A revelação vem a, a mulher, muitas vezes, ao homem, depende de quem está mais, né, em sintonia com o Espírito. Filhos, geralmente filhos, a revelação virá por meio da mulher, geralmente, porque existe uma ligação muito grande da mãe com Sim. os filhos. Então o homem tem que aceitar isso, não adianta. Mas em alguns momentos a mulher também vai agir por emoção, o homem vai ponderar, vamos orar e ela tem que sentir que a decisão é correta, tá bom? Ok? Tá bom, Então obrigada. vamos lá, Sister Soares, a gente tem que terminar para não ficar tarde aí. Sister Soares. por questão de horário, e vamos estar encerrando com a Sister Soares. Só um minutinho aí, irmão. Ok. Só um segundinho, irmã, espera um Como o segundinho. irmão. Irmã, espera um segundinho, já vou dar o tempo aí. Só um minuto. Alberto, o teu som tá bem baixinho, meu amigo. Tá muito difícil da gente Só um te... minuto, irmã, Sister Soares. Só um minutinho. Quero perguntar a alguém por aqui. Estou procurando aqui uma irmã. Segundo.
Vocês conseguiram ¿Vale? entender? Desculpa. Não. Sí, só um segundo, irmã. Já vou dar o tempo para você, irmã Sister Soares. Só um minuto. Estamos vindo. Melhorou o som agora. Você começou a falar mais alto, estamos ouvindo. Fala que eu te escuto, Alberto. Ah, Sister Soares, estamos vindo agora. Ok. Só um minutinho, irmã. Já vou dar o tempo para você. Só um minuto. Desculpa aí. Estava aqui na live uma irmã que tinha o nome Casal. Eu acho que essa irmã já não está aqui. Casal Luiz. Irmã, qual é o seu nome? Margarete, Margarete. Você poderia oferecer a oração de encerramento para a gente? sim, com certeza. Obrigado. Obrigado. Então, Zita Soares, seu tempo, assim que você fazer a sua pergunta e o irmão Dias responder, a irmã Su terá um tempo para alguns anúncios e depois a irmã Margarete nos oferece a oração de encerramento. Tá bom? Obrigado. Zita Soares, seu tempo. Sim, o irmão estava falando muito sobre tomar decisões, né? E com esse tomar decisões fala muito sobre os casais. Aí, no meu caso, não tenho meu esposo, ele já é falecido. E assim como eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver, às vezes eu busco a ajuda dos filhos, né? Eu tenho 3 filhos, já são casados, têm suas vidas próprias, mas como eu tenho algumas propriedades, algumas coisas, eu preciso dessa orientação deles, né? Para tomar alguma decisão. E algumas pessoas falam assim, não, você não precisa disso. Os seus filhos não têm que opinar sobre alguma decisão que você tenha que tomar. E às vezes eu fico muito confusa com relação a isso, porque quando é casal, sim, é ali entre o marido e a mulher toma suas decisões. Mas e viúva? Não tem com quem se aconselhar, somente ao Senhor. E precisa se tomar alguma decisão, precisa se resolver alguma coisa que pode afetar até, vamos dizer assim, no geral a família, né? Algum filho, alguma coisa pode opinar o contrário. E aí, qual Excelente, conselho o senhor daria? excelente, irmã. Eu volto aqui nos ensinamentos do presidente Nelson. Boa informação, né, a revelação é baseada em boa informação. E, com certeza, as melhores pessoas para nos dar informações, orientações e ajuda é a família. Não tem dúvida disso, não tem dúvida disso. Eu tomei muitas decisões já consultando meus filhos também. Em alguns momentos a gente consulta. Hoje eu tenho 2 filhos casados, 2 netos, né, como foi falado aí, e um filho solteiro. E muitas vezes eu tomo as decisões, ouvindo os meus filhos também, porque não significa que se todos os filhos falarem que você tem que fazer uma coisa, você vai tem que fazer. Mas eu tenho certeza que depois de ouvir os seus filhos, você tem a capacidade de tomar uma melhor decisão, né? É o que acontece, né? Por isso que existem os conselhos na igreja. Isso não deixa de ser um conselho familiar. O princípio de conselho é o seguinte: cada um chega com uma ideia completamente diferente. O quórum dos 12 apóstolos, eles são completamente diferentes. A gente acha que eles chegam lá como não, todos eles pensam diferente. Só que tem um detalhe: eles respeitam o que o outro fala. Quando um está falando, o outro não está pensando no que ele vai falar, ele ouve, respeita, mesmo se ele falou A e o outro falou B, que é completamente oposto ao que o A falou, ele respeita e ouve. E aí, no final, eles conseguem chegar num consenso. Antigamente, teve um problema aí, eles estavam querendo terminar a apresentação da primária e um apóstolo só, no meio de todos os outros, defendeu
a importância da apresentação da primária e continua até hoje. Isso foi contado pelo próprio apóstolo aqui em Belo Horizonte. Então, essa capacidade de ouvir, ela faz parte do processo de revelação, é muito importante. Amigos, pessoas sábias, líderes da igreja, a presidente da Sociedade de Socorro, é uma pessoa que vai te ajudar, ela tem as chaves do bispo para te orientar, né? Porque nesse caso, a gente quer procurar um bispo, a gente quer procurar um presidente estaca, né? Mas ela usa as chaves do bispo e ela tem a capacidade de te dar bons conselhos ali, a presidente da Sociedade de Socorro, uma viúva, né? Então, em alguns momentos até o bispo, porque viúva também é uma prioridade do bispo, né? Então, toda informação que você tiver, ela é ótima. As pessoas ficam preocupadas, elas já julgam, né? Ah, seu filho vai te manipular, seu filho vai ser isso. Não, são filhos, são filhos. A gente tem que ouvir, né? A gente tem que ouvir porque esse é o plano de Deus, né? Tudo converge a Jesus Cristo no templo e famílias. Então, depois de Deus, para nós, a família é mais importante. Então, a melhor fonte de aconselhamento hoje, sem dúvida nenhuma, é a família. É a família, seja filho membro da igreja ou não membro da igreja, para tomada de decisões com relação aos seus bens, à sua vida, é a família. Não tenha dúvida quanto a isso, né? Então, quero terminar prestando meu testemunho para vocês que a revelação, ela é real, ela é real. Deus, ele se manifesta mesmo na nossa vida, diariamente, em todos os momentos. Esse canal de revelação e comunicação, se não está funcionando, é porque nós estamos impedindo que ele funcione. E se nós aplicarmos esses princípios aqui, que são simples, 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 nós vamos ter grandes experiências espirituais. E agora, com o templo em Belo Horizonte, como foi mencionado, eu vou ter meu dia lá na sala celestial, que eu vou orar, um lugar excelente para a gente receber revelação. Não é um processo de ir lá uma vez e tomar as decisões todas que você precisa de sua vida, é um processo constante. Está sempre no templo, orando, orando, e as revelações vão crescendo. O processo cresce. O templo é um local de revelação. O templo da sua casa é o local de revelação, aquele lugar afastado. Então eu sei que realmente que Deus vive e sei que essa igreja é guiada por revelação. Se o maior testemunho que eu tenho hoje sobre revelação é que durante 9 anos, 3 meses e 11 dias, eu e 4 conselheiros fomos 100% unânimes em todas as decisões, em todos os chamados. Isso é impossível, humanamente falando, nós temos tomado a mesma decisão em diversos chamados da igreja. A igreja é dirigida por revelação, a igreja é perfeita, mas infelizmente somos imperfeitos, vamos encontrar problemas e desafios, mas confie no Senhor, que a igreja é dele e a expiação de Jesus Cristo conserta todas as coisas. Alguma coisa que for feita errado, o Senhor vai corrigir e vai consertar. Esse é o propósito da expiação de Cristo também, consertar as coisas erradas que nós fazemos. E muitas vezes os líderes vão fazer o melhor que eles podem, e muitas vezes esse melhor também eles vão cometer alguns erros. Muito obrigado por estar aqui com vocês, foi um prazer muito grande, né? As experiências de vocês me edificaram e sempre vai ser um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Ah, Posso fazer? deixa eu só fazer, falar um pouquinho rapidinho sobre a nossa atividade, Maria, só um momentinho. Gente, primeiro a gente gostaria de agradecer o irmão Oswaldo, gente, que tão gentilmente aceitou de novo o convite do Alberto para vir. Nós teríamos um outro palestrante hoje, mas infelizmente por conta de alguns compromissos com a igreja, ele não pôde comparecer. Irmão Oswaldo, ele gentilmente, de última hora, né, ele aceitou o nosso convite para voltar novamente. Ó, volta, Oswaldo. A gente já tem um hashtag aqui, ó, volta, irmão Oswaldo. E o irmão estava falando de revelação. No próximo domingo, nós estávamos sem palestrante. E hoje, eu acho que as pessoas que já vieram aqui várias vezes sabem que é o irmão Del Guécio, né?
que foi conselheiro do CTM, também foi 70. Ele falou com um amigo nosso e perguntou: quando é que o bonde vai me convidar para voltar de novo? Né, ele foi e falou com, com alguém do grupo, se convidando para estar aqui com a gente no próximo domingo. E aí, falando de revelação pessoal, e eu disse: no próximo domingo nós estamos sem palestrante. Então, o irmão Delgécio vai estar de novo, né? Algumas vezes ele fazia live do CTM, ele entrava nas nossas lives. Então, falando em revelação, né? Então, no domingo a gente vai ter o irmão Delgécio, no sábado a gente tem o irmão Pimentel, ou a gente ainda tem que conversar direitinho. O irmão Pimentel, ele fez uma palestra sobre lições do fundo do aprendidas, né, do fundo do poço ontem, e a gente vai ter uma continuação, mas também nós temos uma outra pessoa que já estava na lista, né, que é uma convidada da Isabel. Então, possivelmente, a gente vai deixar a segunda parte de lições do fundo do poço para o segundo sábado de julho, e no próximo semana vai ser uma convidada da Isabel. Certo, Isabel? É, eu acho que seria legal do irmão Pimentel, né? Então, irmão Fazer aqui, Pimentel. Então, a gente vai trazer irmão Pimentel, e a convidada da estar Isabel pode ficar contigo. para a segunda semana. Então, gente, quinta-feira a gente tem a aula do Vem Segue-me, sábado a gente tem o irmão Pimentel, domingo a gente tem o irmão Delgécio, tá bom? É o mesmo link e no mesmo horário. Vocês não precisam nem receber o convite. Se estiver em casa no final de semana, esse horário, a partir das 20h30, a gente começa pontualmente às 21 horas. Muito obrigada, irmã. Desculpa, falei muito. Imagina. Nossa, bom